Então, a partir de agora, nós estaremos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e vamos assim então abrir em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, e vamos ler a partir do verso 22, tá bem? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. O verso 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E no verso 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, querido? Amém. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhando aí a explicação e a explanação da palavra e pedindo a Deus a revelação do Espírito. Amém, querido? Amém. Então abaixe sua cabeça e feche seus olhos, se você puder e quiser fazer isso. Amém? Senhor Deus, na Tua presença nós estamos, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja, Tu és maravilhoso, Tu és grande. A Tua palavra foi lida, Senhor, e o que nós pedimos agora, porque estamos sedentos para isso, é que o Senhor fale ao nosso coração, revele a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Diga forte comigo: não importa o tamanho das ondas, e nem a força dos ventos. Oh, que tema grande, né? Esse é o tema da mensagem desta manhã, tá bem? Não importa o tamanho das ondas e nem a força dos ventos. Amém? E você já sabe a resposta e a continuação dessa frase, não é mesmo? Não importa o tamanho das ondas e nem a força dos ventos. Amém? Jesus está comigo, aleluia! Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui é uma passagem de Jesus que talvez todos aqui conheçam, ou quase todos conheçam, em que Jesus anda sobre as águas. Mas o que está acontecendo aqui? Nós aqui vamos ver a história de Jesus com os discípulos, que eles acabaram de sair daquele evento tão conhecido como a multiplicação dos pães. Acabou. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver, a partir do verso 13, falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, eles acabaram de ver o quê? Fala para mim, o que eles acabaram de ver? Milagre. E o que é o milagre? Sabe tudo, homem. É a interferência de Deus naquilo que é natural. Quem entendeu? O milagre é a interferência de Deus naquilo que é natural, natureza. É quando Deus interfere naquilo que é natural aos homens. Preste atenção aqui, vamos chamar a atenção nossa mesmo. Vamos colocar afinal nosso pensamento com isso. Pensa bem. Os discípulos acabaram de ver um milagre maravilhoso, que é a multiplicação de pães e peixes. De 5 pães e 2 peixinhos sobraram nada mais, nada menos que 12 cestos de pães cheios. Como pode um negócio desse?
Como pode esse homem, Jesus, realizar algo dessa forma? Talvez no coração desses discípulos eles estejam saindo desse momento assim, extasiados com o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus alimentou mais de 5.000 homens. Queridos, é uma multidão, não é? Quando alguém vai na nossa casa jantar ou almoçar, a gente fica preocupado. Vai lá 2, 3, 5 pessoas, já fica preocupado. Será que a comida vai dar? Eu preciso comprar bastante, porque eu não quero que falte. E nós vamos lá gastar o nosso dinheiro, comprar, adquirir, para atender bem as pessoas. São 3, 4, 5 pessoas. Você imagina uma multidão, milhares de pessoas. Mas os discípulos viram isso, viram Jesus realizando esse milagre. Enquanto os próprios discípulos estavam distribuindo os pães se multiplicavam nas suas mãos e no cesto. Não foi na mão de Jesus que o pão se multiplicou, foi na mão dos próprios discípulos. Não foi assim que aconteceu? Jesus só pega os pães e agradece. E depois fala para os discípulos: distribua aí, cada um pega um pedaço, um cesto. Você acha que o cesto já estava cheio? Não, o cesto estava vazio. Mas, gente, conforme distribui um pedaço, ele tem 2 no cesto. Distribui 2 pedaços, ele tem 4 no cesto. Ele dá 4 pedaços, tem 8 no cesto. Ele dá 8 pedaços, tem 16 no cesto. Esse é o nosso Deus, diga amém. Amém. Essa é a multiplicação dos pães. Alguém que viu isso, se eu estivesse ali, eu estaria extasiado com aquilo. É ou não é? Estaria extasiado. E aí a Bíblia diz que logo a seguir de todo esse evento, Jesus diz assim para os discípulos: vocês vão entrar no barco e atravessar o mar e ir do outro lado. Entenda bem, quando falo mar aqui, é o mar da Galileia. Se você for no mar para ver vídeos no YouTube, mas você vai ver que o mar da Galileia é um grande lago. É um enorme lago com 21 quilômetros de extensão no seu lago, de norte a sul, 21 quilômetros de extensão, e o lado maior dele, de leste a oeste, ele tem 12, 13 quilômetros. Olha, pensa bem, um lago com 12 ou 13 quilômetros de largura é alguma coisa grande, não? É ou não é? Pensa bem, 12 ou 13 quilômetros de largura, 21 quilômetros de extensão de norte a sul, 21 quilômetros, você pensa bem, da onde vai daqui até onde com 21 quilômetros? É muito grande. Então, mas por que se chama mar se é um lago? É porque no hebraico o original é Ian. Ian, para o hebreu, para o judeu, no hebraico, ele é todo conjunto de água parada. Então se chama mar, Ian. Por quê? Porque Ian é todo conjunto de água parada. Então na tradução, o cara que vai traduzir lá vai colocar mar. Por quê? Porque é conjunto de água parada. Não existe uma diferença entre mar, como nós falamos, e, por exemplo, lago, lagoa. Não, o hebraico é tudo Ian. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então chama Mar da Galileia, é um conjunto de água, é um grande, enorme lago. Só que ali você também vai procurar na história, vai procurar vídeos também no YouTube. Hoje tem muita facilidade disso. Você vai ver que sim, existem momentos e horas do dia e momentos do mês que até hoje acontece grandes ventos no Mar da Galileia, em que as águas ficam muito, mas muito difíceis de atravessar. São horas que os pescadores não vão para aquele lado. São horas que, por exemplo, barcos e embarcações de turismo não vão, porque eles sabem que vai acontecer grandes ventos. Fortes ventos. Ninguém é doido de entrar num barco desse. Só que Jesus fala assim para eles: pegam o barco e vão, atravessem o mar. Nós vamos nos encontrar do outro lado. Você vai ver aqui que Jesus está dando uma ordem para os discípulos. Entenda bem qual é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Jesus está dando uma ordem para os discípulos. Entenda bem, ele diz assim: sigam, vão, eu vou ficar aqui. Tinha acabado de acontecer um milagre. Entenda bem, segue
segue o raciocínio do Espírito aqui. Ele quer que você entenda isso. Tinha acabado de acontecer um milagre. Um milagre extraordinário, alguma coisa impactante. Aí Jesus fala assim, agora vamos ver. Jesus fala assim, eu vou ficar aqui. A intenção de Jesus era subir no monte e orar, ficar sozinho. Mas a intenção de Jesus também é dar àqueles discípulos uma experiência, que eles vivam a sua própria experiência. Como assim? Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Jesus sabia exatamente que no mar haveria o vento, haveria as ondas grandes. Só que Jesus diz assim para eles: entrem no barco e atravessem o mar e nós vamos nos encontrar. Ele não coloca especificações, detalhes de quando vai ser. Nós vamos nos encontrar, sigam. E o próprio Jesus, a Bíblia diz assim, e despediu as multidões, e despediu toda aquela multidão que participou do milagre, da multiplicação dos pães e peixes. Jesus despede aquelas multidões e fala: filhos, vão para casa agora, está todo mundo saciado, é hora de ir para casa, que agora é o meu momento sozinho. Ele diz: vão, e ele sobe ao monte para orar. Você está comigo visualizando? Amém, querido? E Jesus foi para o monte. Só que Jesus, no momento de oração, está ali rogando ao Pai. É interessante você ver essas coisas, né? Jesus também precisava orar, queridos. Dois detalhes interessantes aqui. Jesus fala para os discípulos, porque Jesus queria que os discípulos tivessem sua própria experiência, e Jesus fala: eu preciso orar. Jesus era Deus, queridos. Jesus era homem, era Deus. Jesus tinha total acesso ao Pai. Jesus precisava orar. Olha que coisa interessante, que em alguns momentos da nossa vida Jesus fala assim, e permite também, olha, presta atenção aqui, não permita que nada tire a sua atenção. Jesus está também, às vezes, nos dando a oportunidade de termos as nossas próprias experiências. Amém. Você está entendendo isso? Algumas situações que estamos vivendo, é Jesus tendo assim: siga, continue, você tem que ter a sua experiência. Querido, você fala: mas por quê? Muitas vezes acontece isso. Senhor, mas por que o Senhor me permitiu passar por isso? Ele sabia que ia acontecer isso. Ele sabe todas as coisas. Jesus conhece todas as coisas. Deus sabe o futuro. Ele sabe que você vai passar por aquilo. Mas por quê? Porque é necessário. É difícil falar amém? Amém. É necessário. É necessário que eu passe uma prova? É necessário. É necessário que eu passe uma situação meio complicada? É necessário. Mas para quê? Para você ter a sua própria experiência com Deus. Amém. Para você poder crescer na sua fé. Mas pastor, os discípulos não tinham tido a sua experiência ali, eles não viram o milagre. Pois é, às vezes acontece milagre na nossa vida, às vezes acontece uma bênção tremenda, às vezes conquistamos uma grande vitória, mas num próximo passo nós estamos lá bambeando com as nossas pernas. Nós estamos lá dizendo da nossa fé, e que não achamos na nossa fé, nem no coração, nem na mente, nem no nosso bolso. Acabamos de ver um milagre na nossa vida, e no próximo situação estamos aí todos desesperados, desequilibrados e temendo o que vai acontecer. Essa é a realidade do ser humano, essa é a realidade do homem. Mas Deus sempre vai nos promover momentos para a experiência com Ele. Por que você acha que Jesus não entrou no barco? Jesus podia falar assim: eu vou entrar no barco com vocês, vou atravessar o mar, são 12 quilômetros, do outro lado eu vou ficar no canto e vocês ficam no outro, eu vou orar sozinho. Jesus disse assim: não, vocês, discípulos, entrem no barco, e eu fico aqui, despeço a multidão e vou subir no monte orar. Mas é interessante, né? O que será que Jesus pedia naquela oração? O que será que Jesus falava com o próprio Deus na sua oração? Pastor, ele ficou 5 minutos orando, queridos. A Bíblia relata aqui que ele ficou muito tempo orando. Ele subiu para orar e ficou muito tempo orando.
Tanto é que é final da tarde quando ele despede os homens, e quando ele vai encontrar os homens, sabe que hora que é? Sabe que hora que é que ele chega lá e se mandando no mar? Na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da madrugada. Ele vai encontrar os discípulos só na madrugada. Quanto tempo Jesus ficou orando? Ou será que ele ficou no WhatsApp? Será que ele ficou no Facebook? Porque nós estamos assim, precisando orar, mas estamos lá no Facebook. Precisando falar com Deus, mas estamos lá preocupados com as mensagens do WhatsApp. Jesus subiu ao monte e ficou orando. O que ele pedia? Alguém já parou a pensar o que Jesus pedia? A presença do Pai constante com ele. E talvez ele rogasse pelos discípulos também. Não é mesmo? Aqui está relatado na Bíblia uma oração que ele faz a Deus, que ele roga por todos aqueles que vão estar com ele. Ele está pedindo inclusive por mim e por você. Amém. Ele roga ao Pai por mim e por você. O próprio Jesus. O próprio Jesus ficou horas orando. Eu e você não estamos valorizando o tempo de oração. Jesus, que era Deus, ficava orando, buscando a presença do Pai. Eu e você, que não somos nada, não temos força alguma, sabedoria alguma, poder algum, nós estamos ignorando o poder da oração, ignorando às vezes o momento com Deus, ignorando talvez até esse momento aqui, como estamos aprendendo de Deus. Essa é a realidade. Mas o que mais importa aqui, queridos, é dizer assim, Jesus disse assim, vão, que com certeza na mente de Jesus estava assim, vocês vão ter a sua experiência. Não é mesmo? A sua experiência. E vai lá no verso 24, por exemplo, verso 24, entretanto o barco já estava longe, muito longe, a muitos estádios da terra, muito longe, provavelmente lá no meio do mar. E aí, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui dá um relato bem rápido da situação no meio daquele mar. A situação não era boa. A situação estava totalmente contrária. Quem entendeu, diga eu entendi. A situação estava totalmente contrária. Quem entendeu, diga eu entendi. Ah, você entendeu. Muitas vezes a gente enfrenta a situação que achamos que está totalmente contrária. Nós nos sentimos realmente como se estivéssemos num barquinho e vai para lá e vai para cá e não tem como atravessar porque a situação vem contrária a nós. Então você coloca na tua mente, no teu coração, qualquer situação que você tenha, ou esteja vivendo, ou já viveu, e ou ainda vai viver. Pode ser no meio da família, no meio do relacionamento de casamento, pode ser no meio dos filhos, na empresa, no seu negócio, em qualquer situação. Os ventos estão contrários, a situação é difícil. Ora, é uma experiência que o Senhor está me promovendo. Ora, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor vê que é necessário. Mas pastor, eu não aceito uma situação dessa. Como que é necessário? É necessário, você vai descobrir depois. Mas é necessário. Os discípulos estavam ali e no verso 25 diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Queridos, mais uma informação para você. Se você desse volta a pé no lago, esse grande lago chamado Mar da Galileia, dá 53 quilômetros. 53 quilômetros se você andar por volta dele. Está bem? Eu imagino assim, se Jesus estivesse num ponto qualquer e desse uma meia volta e fosse encontrar os discípulos atravessando do outro lado, ele não ia demorar muito para chegar. Ele ia andar 20 e poucos quilômetros, mas ele não ia demorar tanto para chegar. Ele podia ter terminado a sua oração um pouco antes e acelerado os seus passos, e quando os discípulos chegassem do outro lado, ele estaria ali. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus fez de uma maneira diferente. Como
Alguém que nunca vai fazer isso, nunca vai acontecer. Jesus, a Bíblia diz que foi de encontro com eles, andando sobre as águas. Jesus foi andando sobre as águas. Amém, queridos? Amém. E o que significa isso? Significa que Jesus tem as suas maneiras de fazer. Você não fique tentando dizer como Jesus tem que fazer as coisas. Às vezes você fica esperando o natural, como aqueles discípulos. Nós vamos entrar no barco. Jesus falou que vai encontrar com a gente. Ele vai dar a volta por terra, porque ele não está no barco. Ele vai encontrar a gente do outro lado. Não é mesmo? Talvez seja isso. Se você for ver aqui, na experiência de Jesus, também tem esse momento. Que Jesus entra no barco com os discípulos e o povo fica sabendo que Jesus entrou no barco com os discípulos. A Bíblia diz que eles dão a volta por terra e vão chamando todas as cidades que tem por terra, que tem várias cidades às margens do Mar da Galileia, e eles vão chamando o povo. Quando Jesus chega do outro lado, pensando que vai descansar, tem lá a multidão. Então era possível fazer isso, mas Jesus não fez. Jesus foi andando sobre as águas. O que significa? Não importa o jeito que Jesus faz, querido. Não importa se está estranho para você. O que importa é que Ele está fazendo. Tem muitas situações, e eu já vivi situação na minha vida, que eu esperava uma bênção, uma vitória, e veio um negócio tão esquisito, que eu achava que estava tudo destruído, estava tudo derrotado, tudo perdido. Mas foi naquele esquisito que Deus trabalhou. Foi naquele esquisito, naquela situação estranha que Deus operou. E eu vi a bênção. Ora, é assim que Deus faz. Deus faz da forma dele. Diga amém se você entendeu. Amém. Jesus fez da forma dele. Ele permitiu que os discípulos fossem ter suas experiências. E eles estavam tendo a sua experiência. Só que eles esqueceram do que tinham acabado de vivenciar. Eles esqueceram que quem tem fé opera milagres. Eles esqueceram o momento que eles estavam tirando um pedaço do pão e no cesto aparecia 2. Eles tiravam 2 e no cesto aparecia 4. Eles tiravam 4 e no cesto aparecia 8. Eles esqueceram do poder de Deus naquele momento. A Bíblia diz que eles estavam todos com medo. Eles esqueceram que quem deu ordem para atravessar aquele mar foi o próprio Jesus, o que tinha acabado de realizar milagre. Mostrar o seu poder. E aí eles entraram no barco e tiveram sua experiência. Tem um ou outro que tem um pouco mais de ousadia, não é mesmo? No meio de uma situação, ele diz: eu posso, eu quero, eu faço. É Pedro. Jesus anda por sobre as águas e todos eles olham aquele homem andando sobre as águas e dizem assim: ah, é um fantasma. Querido, presta atenção. É mais fácil acreditar em fantasma do que no poder de Deus, né? Não é mesmo? Para nós também, sabia? É mais fácil acreditar em bruxa, doente, Papai Noel, do que acreditar em poder de Deus. É ou não é? É mais fácil acreditar naquilo que os homens criam como história, Saci Pererê. É verdade ou não é? Do que acreditar no Deus que realiza milagre. No Deus que realiza milagre, que tem o poder sobre nós. Então nós passamos aí uma situação na família meio esquisita, nós podemos, tem gente que vai lá no horóscopo, tem gente que vai lá ver, sei lá o que, ou ver livro de autoajuda, tem gente que acredita em um monte de coisa assim, e não vai na oração pedir o poder de Deus. Eles achavam que era um fantasma e Jesus precisou falar para aqueles homens: acalma o coração, filhos, acalma o coração, não temam, sou eu que estou chegando com vocês. Aí você fica imaginando: Jesus estava do lado do barco. Não estava, não. Jesus estava a alguns metros, bem distante do barco, quando aqueles homens viram aquele homem, aquele vulto andando sobre as águas. Estava distante. Tanto é que Pedro grita: mestre, se for o Senhor mesmo, então me permita
permita que eu vá até o Senhor. De que jeito? Nadando? Não, andando sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, então me permita ir. E Jesus falou assim: Pedro, já que você é tão ousado assim, vamos ver sua fé, pode vir. O que Jesus fez aqui agora? Fala para mim. O que Jesus fez? Jesus deu uma autorização a Pedro. Jesus podia falar assim: não, Pedro, pode ficar aí. Você já teve sua experiência e eu já vi que a sua fé não é tão grande, porque você está com medo igual todo mundo. Mas Jesus falou: não, vamos testar. Vem, Pedro, pode vir. Eu te autorizo, venha. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. E ele afundou no mesmo momento? Não. Diga, querido, ele afundou no mesmo momento? Não. Pedro andou alguns metros sobre as águas. Por que Pedro andou alguns metros sobre as águas? Porque ele estava olhando para Jesus. Ele estava com os olhos em Cristo, olhando para Jesus. É isso que a Bíblia mostra aqui. Ele andou sobre as águas. Então alguém pode andar sobre as águas? Pode. Porque Pedro andou. Jesus estava sobre as águas e Pedro andou sobre as águas. E ele andou alguns metros e caminhou, olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz então que Pedro começou a olhar o quê? A situação, queridos. Pedro começou a olhar o quê? O vento que batia ali. O vento bateu muito na cabeça dele. O vento bateu muito nos ouvidos dele. Mas o que significa isso, pastor? O vento, presta atenção, o vento bateu muito na mente dele. O vento bateu muito nos ouvidos dele. O que significa isso? Não foi no corpo, não foi aqui, ó. O vento bateu muito no ouvido dele. Ele começou o quê? Dar ouvido. Ele começou a olhar os ventos. E é isso que nós fazemos. Numa situação meio estressante, complicada, a gente começa a dar ouvido para o vento. A gente começa a escutar aquilo que o inimigo fala aqui, ó. A gente começa a perceber aquilo que o inimigo coloca na cabeça da gente. A gente para de olhar para Jesus, para de olhar para aquele que prometeu estar conosco até o fim dos tempos, para de olhar para aquele que realiza o milagre da multiplicação, aquele que falou para o coxo lá, para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. A gente para de olhar para o Jesus que prometeu estar conosco, realizando milagre, realizando a nossa libertação, a nossa salvação, estando conosco, nos enchendo com o Espírito, enchendo de poder. Nós paramos de olhar para Jesus e olhamos para a situação, para o tamanho das ondas. Qual é o obstáculo que eu tenho que enfrentar? Qual é o tamanho do pulo que eu tenho que dar? Aí alguém fala: eu não tenho força, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho poder para isso, eu não sou ninguém. Pedro era alguém, queridos? Pedro não era ninguém. Pedro estava com medo no barco. Jesus falou: pode vir, Pedro. E ele foi. Foram alguns metros de ousadia em fé. Às vezes nós passamos alguns metros de ousadia em fé, mas o inimigo sabe onde pega. Aí o inimigo manda lá um vento contrário, ou às vezes até Deus permite um vento contrário. Fala com o catulo do inimigo. Às vezes Deus permite, como Deus permitiu aquela experiência com os discípulos. Deus permite uma situação meio complicada e nós olhamos para quê? Para a situação, não para o Deus que está querendo que a gente tenha realmente uma posição diferente e o Deus de poder na nossa vida. Amém, querido? Esquecemos tudo aquilo que já vivemos, esquecemos o livramento de Deus um dia, esquecemos a bênção que Ele nos trouxe, esquecemos a vitória, esquecemos a cura que Ele nos proporcionou, esquecemos aquele momento que estávamos ali no leito e o Senhor nos levantou, esquecemos tudo isso e começamos a dar ouvido para o vento, começamos a dar oportunidade no nosso pensamento para opiniões de fora, opiniões de pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não acreditam em Deus, às vezes pessoas que até dizem temer a Deus, mas não têm a fé que você deveria ter, ou a fé que todo mundo deveria ter. Isso é muito comum também.
A gente encontra dentro da igreja pessoas que deveriam ter fé, mas as pessoas não têm essa fé que Deus quer que a gente tenha. Olha, se eu for analisar toda a história de Jesus, ele se mostra como? Como Jesus se mostra em toda a história dele? Alguém derrotado ou alguém vitorioso? Diga, queridos, alguém vitorioso. Jesus se mostra alguém que tem poder e faz. Olha, ele diz assim: eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele está querendo dizer o seguinte: é para acontecer milagre na sua vida. Amém? Por que aconteceu um milagre aqui na multiplicação dos pães? Porque Jesus estava ali. Por que aconteceu um milagre na transformação de água em vinho? Porque Jesus estava ali. Por que Pedro começa a andar sobre as águas? Porque Jesus estava ali. Ele estava olhando para Cristo. E é interessante, queridos, que eu digo isso com toda a convicção. Pedro começou a olhar a situação, e fica com medo novamente, tirou os olhos de Cristo, começou a sentir o vento, e aquelas ondas, aquela água bem agitada, e aí ele diz assim: Senhor, estão afundando. E a Bíblia diz que Jesus ainda anda, chega perto dele, pega na mão, coloca ele aonde? De pé. Não vai colocar no barco. Deus coloca ele de pé aonde? Em cima das águas. Amém, querido? Amém. Então, quando eu estou com a mão dada com Cristo, eu posso andar sobre as águas. Eu vou vencer isso, querido. Eu vou andar. A Bíblia diz que agora então Jesus vai levar Pedro para o barco. Então, com a mão dada com Jesus, Jesus ainda volta os metros que Pedro andou e leva ele para dentro do barco. São experiências com Deus. Se você quer ter experiências com Deus, você precisa andar de mão dada com Cristo. Você precisa sentir Cristo na sua vida. Você precisa ter realmente um momento com Deus. Você precisa estar presente com Cristo e Cristo presente na sua vida. Diga amém, você entendeu? Amém. Vai acontecer um milagre se eu estiver com Cristo na minha vida. Amém. Mas às vezes nós largamos a mão de Cristo e queremos tomar rédea. Vamos decidir o que tem que fazer. Deus está demorando muito. Larga a mão de Cristo aí, vou andar sobre as águas eu sozinho. Aí vem o inimigo, sopra lá, o vento no seu ouvido e você afunda. E aí? Socorro, Jesus, estou afundando de novo. A gente só pensa em segurar na mão de Cristo quando está afundando. Nós temos, queridos, que ter uma vida com Cristo, andar de mão dada com Cristo, na nossa vida toda, estar conhecendo cada vez mais Cristo, como a própria Bíblia diz, que você precisa conhecer Cristo, e conhecendo Cristo significa andar de mão dada com Ele, estar ligado nele, e aí eu tenho a fé, porque eu estou com Cristo. Eu não tenho poder algum, você não tem poder algum, homem não tem poder algum, pastor não tem poder algum, mas Cristo tem, amém? Amém. E se Cristo anda comigo e eu com Cristo, então o milagre vai acontecer. Se Cristo anda comigo e eu com Cristo, então eu vou andar sobre as águas. Se Cristo anda comigo e eu com Cristo, então eu não vou dar ouvido para o vento. Eu não vou ver a situação, eu vou simplesmente crer e vou vencer, porque Cristo anda comigo. Porque é Ele que tem o poder, mas eu estou de mão dada com Ele. Amém? E se eu não largo da mão dele, Ele já prometeu que não vai largar. E se Deus promete, Ele é fiel e cumpre. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. Ele na nossa vida. Agora é interessante que toda experiência que eu passo com Cristo, toda experiência de vitória na minha vida, não é à toa. É sempre para a honra e glória do nosso Deus. O que acontece quando Jesus traz Pedro de volta para o barco? Andando sobre as águas, ele e Pedro, aí volta para o barco e coloca Pedro em segurança no barco. A Bíblia diz o quê? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Qual o resultado de toda a situação que vivemos? Qual o resultado que o Senhor espera? Que com a minha fé, a sua fé, os que estão ao nosso redor adorem ao Senhor.
Então, os que conhecem a minha família vão adorar o Senhor, porque eu tenho fé em Cristo e vivo as vitórias que Cristo me dá. Amém, querido? Eu não quero ouvir, querido. Se tem uma coisa que eu não quero ouvir de Cristo, é o que Pedro ouviu. O que Pedro ouviu? Homem de pequena fé, de pouca fé, por que você duvidou? Jesus disse assim para Pedro: se você continuasse olhando para mim, você ia chegar até mim, andando sobre as águas. Qual é a profundidade daquele grande lago? Muitos metros. Muitos metros. Pedro não deveria perceber isso. Pedro não deveria dar ouvido para o vento. Pedro não deveria olhar as ondas. Pedro não deveria olhar as águas agitadas. Pedro deveria só focar em Cristo e andar até Ele. E Cristo fala: homem de pouca fé, de pequena fé, por que você duvidou? E eu não sei, queridos, mas eu não quero ouvir isso de Deus, de Cristo, eu não quero. Mas muitas vezes eu acho que Cristo já falou para mim também. Sua fé é muito pequenininha. Gostaria que fosse um pouquinho maior. Se você aumentar a sua fé um pouquinho maior, do tamanho do grão de mostarda, as coisas vão acontecer. Se a minha fé não é do tamanho do grão de mostarda, então é porque aos olhos humanos você nem enxerga. Você já viu o tamanho do grão de mostarda? É uma bolinha pequenininha assim. Bem pequenininha. Você não está com o colarzinho, né? Não. Grão de mostarda. A Roseli tem um pingentinho que tem grão de mostarda dentro. É uma bolinha pequenininha assim. Bem pequenininha. Menor que confeito de bolo. Bem menor. Homem de pequena fé. Quer dizer, se ele fala que Pedro tinha uma pequena fé, e depois de outro tempo ele fala: se sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você move os montes. Então o que é de nós, né? O que será? Mas a Bíblia diz que se você tiver fé e for ainda do tamanho do grão de mostarda, você vai mover montanhas. Amém. Amém. Você vai fazer as coisas acontecer. Lógico, quem faz é Deus, quem faz é Jesus, mas você vai ver isso acontecer na sua vida. Amém. Postura, posição, gente firme, né? Gente de postura em Deus. Eu sou de Deus, eu vou vencer, estou ali, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou proclamar, eu vou profetizar. Deus vai fazer, porque o Senhor está na minha vida. As coisas vão acontecer porque o Senhor está na minha vida. Eu não tenho mérito nenhum. Eu vou andar sobre as águas porque meus olhos estão em Cristo. Eu vou andar sobre as águas porque meus olhos estão em Deus. Os ventos estão batendo contrário, mas não importa, eu vou seguir em frente. E você não vai esquecer nunca mais disso. Os discípulos foram ali porque Jesus queria que eles tivessem a sua própria experiência. Vamos testar aqui a sua experiência, porque vocês acabaram de ver eu realizando um milagre. Vocês acabaram de ver milhares de pessoas sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Vocês viram isso? Eu quero ver agora a sua experiência. Queridos, eu já vi muito milagre, muita bênção na minha vida. E na minha casa eu converso com as minhas filhas, com a Roseli. A gente não tem o direito de duvidar. Não tem. E eu tenho certeza que isso também é na sua vida. Amém. Nós não temos o direito de duvidar do poder de Deus. Nós não temos o direito de duvidar que o Senhor vai fazer aquilo que tem que ser feito. Nós temos que realmente colocar no coração: não há motivo para desequilíbrio, não há motivo para desespero, não há motivo para pressa. O Senhor tem o tempo dele, e não há motivo também para duvidar do jeito que Jesus faz. De repente vai aparecer um fantasma na sua vida, mas é Jesus chegando para você. Amém. É? As coisas muito esquisitas acontecendo, mas é Jesus chegando. Às vezes nós nos amedrontamos com a situação tão esquisita que vem contra nós. É Jesus operando, querido. Acalma o teu coração, que Jesus vem com poder e Ele vem com unção.
E o mar vai se aquietar, os ventos vão parar, e você vai seguir a tua embarcação até chegar do outro lado. E sabe qual é o outro lado para nós? Sabe qual é? O céu, querido. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai estar dentro do seu barquinho. E vão vir muitos ventos. E vão vir muitas ondas grandes. E você vai ter que lembrar que Jesus está com você. Amém, querido?